Sabia que Miraculous Ladybug nasceu de um simples rabisco? Aposto que você nem imagina como cada personagem surgiu e evoluiu. Prepare-se, porque desta vez vamos ver a história e a evolução de Miraculous Ladybug. As origens da Ladybug têm uma história muito curiosa. Seu criador, Thomas Astruc, era completamente apaixonado por histórias de ficção. Na juventude, ele passava o tempo lendo livros, quadrinhos e histórias em quadrinhos, tanto que até conseguia se conectar com os próprios personagens. Mas houve dois gêneros que roubaram completamente seu coração: o anime e os quadrinhos de super-heróis. Desde então, ele se perguntou o seguinte: o que aconteceria se esses dois fossem combinados? Astruc seguiu como artista, atuando em diversas empresas e criando histórias e personagens. Por fora, tudo parecia estar indo muito bem, mas por dentro ele se sentia preso. Ele só havia criado histórias e personagens para os outros, nunca tinha feito algo para si mesmo, algo que lhe pertencesse. E é nesse ponto que a história de Astruc parece saída de um conto de fadas ou talvez de uma história em quadrinhos. Em um dia como qualquer outro, Thomas estava em seu trabalho, fazendo o de sempre, criando e desenhando histórias para a empresa. Mas de repente ele percebeu que uma de suas colegas estava usando uma camiseta peculiar com estampa de joaninhas. Essa camiseta provocou o maior surto de imaginação que ele já teve na vida. Ele ainda não sabia, mas aquela heroína que estava prestes a desenhar mudaria completamente o seu mundo. Tudo começou com um simples desenho feito em uma folha de papel, o primeiro design de Marinette feito em 2004. E vocês já se perguntaram o porquê das joaninhas? Bom, na França existe uma crença de que as joaninhas trazem boa sorte. Suas cores vivas e seus desenhos tão peculiares fazem delas um talismã natural. O curioso do seu design é que Thomas Astruc pegou várias características da garota do seu trabalho para colocá-las na Marinette, como o penteado e alguns traços faciais. Mas não, infelizmente não se sabe nada sobre a garota que inspirou a Ladybug. Possivelmente, ela preferiu permanecer anônima, mas deixamos aqui uma possível representação dela. Mas e sobre o que era essa primeira versão da Ladybug? Digamos que não era totalmente para crianças. Na verdade, Thomas tinha planejado que essas histórias seriam feitas para adultos. O conceito era quase o mesmo: uma estudante com vida dupla. Ser amável e carinhosa de dia, e combater vilões de uma maneira extrema e sangrenta à noite. Isso mesmo, Ladybug seria a heroína mais durona e violenta que você possa imaginar. Finalmente, Astruc realizaria seu maior sonho de combinar anime ou mangá com os quadrinhos de super-heróis. Só que havia um grande problema. As cenas e imagens que essa Ladybug apresentava eram explícitas demais. Então, em vez das empresas ficarem interessadas, elas acabaram ficando assustadas. O que eles procuravam eram histórias feitas para toda a família, que pudessem ser vendidas em massa. Enfim, mais uma vez, as empresas queriam manipular a ideia de Thomas. Embora, na verdade, até ele mesmo percebeu que sua primeira ideia estava um pouco exagerada. Por isso ele mudou as histórias e o foco, tornando-as acessíveis para todos assistirem. E foi nesse ponto que nasceu Cat Noir. E o curioso é que o seu design e criação tem a ver com Ladybug. Se vocês se lembram, as joaninhas simbolizam a boa sorte, então o seu contraponto seria... Exato, um gato preto, símbolo do azar, quase no mundo todo. Assim formam a dupla perfeita. A chance real de Ladybug deixar de ser só um esboço veio quando Astruc conheceu Jérémy Zag, produtor e fundador da Zagtoon, estúdio francês focado em animações para o público internacional. Thomas aproveitou para mostrar todos os esboços que fez da Ladybug. Zag ficou fascinado com a ideia e o estilo visual. Então, os dois começaram a desenvolver o conceito mais a fundo, adicionando elementos como uma Paris mais colorida e vibrante. Vilões com poderes únicos derivados de Akumas, borboletas mágicas capazes de corromper as pessoas.
E o conceito dos Miraculous, objetos mágicos concedidos por pequenos seres chamados Kwamis, que dão poderes aos seus portadores. Equilibra ação, comédia e romance. Uma curiosidade é que as histórias de Ladybug são inspiradas na narrativa do anime Sailor Moon e até mesmo nas narrativas do Homem-Aranha. Ostrich uniu-se à Method Animation para produzir a série com qualidade visual competitiva globalmente. Por isso, finalmente, em 2012, tivemos o primeiro piloto animado de Miraculous Ladybug, só que praticamente era um anime. A ideia foi apresentada a possíveis investidores e magnatas do entretenimento, mas a animação foi rejeitada. A ideia, as histórias e os personagens eram perfeitos. O único ponto em que não concordavam era o estilo anime. Naquela época, a indústria do entretenimento ocidental não era tão aberta ao anime, principalmente por medo de fracasso. Por isso, decidiu-se passar para uma animação 3D, mantendo a influência do anime nas expressões, mas tornando-a mais atraente para o mercado global. Na verdade, só houve uma empresa que demonstrou interesse, a SK Broadband da Coreia, que investiu $10 milhões para impulsionar o projeto de Miraculous Ladybug. Então, estava oficializado. O sonho de Tomás finalmente ia se realizar. Apesar do orçamento, produzir a série não foi fácil. Na verdade, levou 3 anos para que Miraculous, As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, estreasse oficialmente em 2015. Isso aconteceu porque eles levaram o trabalho muito a sério, já que uma das coisas que mais demorou foi recriar todas as ruas e prédios de Paris usando fotos reais para que fossem reconhecíveis pelo público. O primeiro episódio que foi ao ar foi o do clima tempestuoso. Isso no país Coreia, em 15 de setembro de 2015. Mas por que na Coreia? Se Ladybug foi criada na França? Bem, vocês se lembram daqueles $10 milhões que a SK deu? Broadband? Ah, sim. Um mês depois, a série finalmente foi lançada na França, no dia 19 de outubro, com o episódio Borbulho. A série se tornou popular em um piscar de olhos, e conquistou uma base de fãs quase imediatamente. Essa conquista fez com que a série fosse distribuída em mais de 150 países e traduzida para dezenas de idiomas. Isso foi algo espetacular, já que normalmente outros programas levam meses ou até anos para serem traduzidos para outros idiomas. A comunidade de fãs cresceu ainda mais, gerando teorias, fanarts e, claro, cosplay. Na verdade, o sucesso foi tão grande que, em 2016, a Netflix comprou os direitos das 3 primeiras temporadas, mesmo sem saber se no futuro elas seriam lançadas. E foi graças a esse sucesso que a segunda temporada foi lançada no final de 2017. E, em comparação com a primeira temporada, essa segunda focou mais em nos dar um pano de fundo da história. Mas a maior mudança que teríamos foi que Felix foi substituído por Adrien. Isso porque achavam que Felix era considerado muito clichê. A personalidade dele era muito parecida com a de um protagonista de anime. E a verdade é que isso não parecia algo interessante a longo prazo. Por isso decidiram criar um vínculo de mistério entre Adrien e Marinette. Uma curiosidade é que essa ideia de romance misterioso foi inspirada em Lois e Clark do Superman. Ah, sim, até esse ponto ainda tínhamos inspirações de quadrinhos. E foi assim que Felix pouco a pouco foi saindo do coração de Marinette. A terceira temporada, com 28 episódios, lançada em 1º de dezembro de 2018, trouxe consigo um dos tesouros mais procurados pelos fãs. O episódio de Cat Blank, que originalmente seria lançado na segunda temporada, mas foi cancelado e trazido na terceira. Esse episódio ia durar um pouco mais de 1 hora, mas foi reduzido para apenas 22 minutos para que pudesse ser exibido no formato televisivo. Até hoje a versão estendida não foi disponibilizada ao público, o que é um tesouro que muitos gostariam de ver. E o sucesso de Miraculous continuava crescendo desenfreadamente.
Por isso, em 21 de novembro de 2020, tivemos a estreia da série especial Miraculous World, da qual até agora tivemos 4 episódios. O especial desses episódios é que eles duram 50 minutos e nossos heróis viajam para diferentes partes do mundo para explorar diferentes culturas. Depois desse especial, tivemos a 4ª temporada, que originalmente estava planejada para 2020, mas certo vírus atrasou a estreia e acabou sendo lançada em 2021. Isso foi essencial para o desenvolvimento de Marinette, que ao se tornar guardiã dos Miraculous, assume mais responsabilidade. Na 5ª temporada, que foi lançada em junho de 2022, ocorreram mudanças drásticas nos relacionamentos e a trama ficou mais sombria. E o sucesso levou Miraculous além da televisão, expandindo-se para quadrinhos, videogames, um musical ao vivo e até mesmo para as telonas. Isso com o filme Miraculous Ladybug e Cat Noir, o filme lançado em 2023. Na verdade, teve um sucesso inesperado, já que arrecadou mais de 40 milhões de dólares. E por último temos a 6ª temporada, que foi lançada em janeiro de 2025. E aqui aconteceu um dos poucos redesigns que tivemos desde que era um anime. Muitos adoraram esse redesign, mas para outros isso arruinou a vida deles. Esses designs parecem mais detalhados e produzidos, mas não sei. O que vocês acham desses novos designs? Thomas Astruc ainda atua em Miraculous como criador e consultor criativo. Embora ele tenha delegado parte da produção para outras equipes, a série continua se expandindo, com planos para novas temporadas e até mesmo especiais. Mas me digam, o que vocês acham sobre a evolução da Ladybug? Vamos ler seus comentários.